Bom dia, queridos. Nesse nosso primeiro vídeo, a gente vai estar fazendo uma revisão sobre alguns tipos de ângulos e as propriedades deles, ok? Vamos lá. Os primeiros conceitos que nós vamos estar revendo são os de ângulos complementares e suplementares. Então, por definição, um ângulo é complementar do outro quando a soma deles forma 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 50 graus, o complementar dele seria um ângulo de 40 graus. Ângulos suplementares. Eles são suplementares quando a soma das medidas somam 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 50 graus, o suplementar desse ângulo de 50 graus é um ângulo de 130 graus. Agora nós vamos falar dos ângulos opostos pelo vértice. Para que os ângulos sejam opostos pelo vértice, eu preciso que duas retas sejam concorrentes, certo? O ponto de interseção dessas retas a gente chama de vértice. Nós temos aí duas figuras. Na figura do lado esquerdo, nós temos o ângulo A e C, esse par de ângulos A e C. E na figura à direita, nós temos os ângulos A e B. A propriedade dos ângulos opostos pelo vértice é que eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, na figura da esquerda, se o meu ângulo A mede 110 graus, o meu ângulo C também vai medir 110 graus. Na figura do lado direito, se o meu ângulo B mede 80 graus, significa que o meu ângulo A também vai medir 80 graus. Bom, agora chegou aquela parte que vocês mais gostam, né? Que é a mais legal de todas, que é quando nós temos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho o desenho das duas paralelas, RS. Paralelas, lembrando, são aquelas retas que não possuem ponto em comum. E eu tenho uma reta T que corta essas duas retas. Quando essa minha reta T corta essas minhas duas retas paralelas, eu formo 8 ângulos. E nós vamos estudar eles pares a pares. Então, vamos lá. Analisando os pares de ângulos formados. Nós temos os pares A e E, B e F, C e G e D e H. Esses ângulos são chamados de ângulos concorrentes. O que isso significa? Eles têm de estar do mesmo lado, certo? Da reta, e logo um abaixo do outro, um posterior ao outro. Lembra que a gente combinou? Entre as retas, eles são chamados de internos. Fora das retas, eles são chamados de externos. A reta transversal, ela divide em lado direito e lado esquerdo, ok? Continuando. Ângulos A e H e B e G. A e H, eles são colaterais externos. Por quê? Eles estão do mesmo lado e no espaço que não é interior das retas paralelas. Eles estão acima, certo? Os ângulos C e F, D e E, eles estão do mesmo lado, só que eles estão entre as retas paralelas, que é aquele pedacinho que a gente combinou que são internos. Então, eles são colaterais internos. Propriedade dos ângulos colaterais. A soma deles sempre dá 180 graus. Tanto os colaterais externos quanto os colaterais internos. Observando ainda, temos os ângulos C e E D e F. Esses ângulos, eles estão cada um de um lado da reta transversal. Então, eles estão em lados alternados. Eles são ângulos alternos. E são internos, pois estão entre as retas paralelas. Assim como esses, nós temos os ângulos A e G e B e H, que também são alternos, pois cada um está de um lado da reta transversal, porém, eles estão fora, né, das retas paralelas. Então, eles são chamados de alternos externos. A propriedade dos ângulos alternos, tanto externos quanto internos, é que eles são iguais.